Dentro dos. Antes de entrar efetivamente, né, nos nossos processos, aí, nós sempre revisitamos alguns conceitos, né, relacionados à nossa área de conhecimento. Então, dentro do nosso gerenciamento de projeto, né, um dos conceitos de cronograma, né, do projeto, é lógico, né, que um dos conceitos mais importantes aí é efetivamente o próprio cronograma. Então, o que é o cronograma? Eu já mostrei para vocês, né, uma visão gráfica, né, de um método, né, de visualização de cronograma. Na verdade, cronograma, né, quando a gente fala, apesar de remeter, né, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, que é o gráfico de Gantt, né, que vai ser basicamente, né, o método que a gente vai adotar, né, para construir e analisar cronograma. Vou mostrar para vocês outros mais simples, mas o gráfico de Gantt é o mais utilizado, né? Até se vocês forem buscar em alguma ferramenta relacionada à criação de cronograma, vocês vão ver, né, que a maioria é baseada no gráfico de Gantt, né? Até estava vendo uma propaganda de uma ferramenta que apareceu para mim, né? Acho que eles viram que eu estava buscando muitas coisas de gerenciamento de projeto e ofereceram lá uma ferramenta que constrói gráfico de Gantt. Tá? Então, é, mas na verdade, de forma genérica, o cronograma é só um conjunto de informações, né, que traz de forma, né, organizada, né, quais são, né, as atividades que serão executadas, quando essas atividades serão executadas, né, enfim, qual é a quantidade de períodos de trabalho necessário para executar essas atividades, qual o relacionamento, né, entre essas atividades. Então, na verdade, o cronograma, né, tem esse plano detalhado, né, de como e quando, certo? Essas atividades ou esse esforço vai ser é, executado, né, e, consequentemente, né, quando os produtos, quando os serviços e resultados do projeto eles estarão disponíveis. Certo? Então, lógico, né, se eu tenho planejado quais são as atividades, eu sei quando eu terei aí disponibilizado uma entrega do projeto. Então, se a gente imaginar um ciclo de vida incremental, né, que foi algo que nós discutimos um pouco na última aula, no incremental nós temos aí entregas constantes, né, do projeto para a organização, para que ela possa se beneficiar, certo, de subprodutos aí, né, do projeto antes mesmo, né, do projeto ser finalizado, certo? Então, nesse caso, essas entregas estariam detalhadas, né? O plano para essas entregas estaria detalhado dentro de um cronograma, certo? Então eu saberia exatamente em que dia aquelas entregas estariam disponíveis, né, para a organização, certo? Com base nesse cronograma. Né? Então, de maneira mais ampla também, ela serve como uma ferramenta de comunicação, né, interna ao projeto. Então, se vocês forem participar de um projeto que seja gerenciado, não sei se alguém já teve essa experiência, né? Se quiserem, podem compartilhar. Mas se em algum momento vocês forem planejar, forem participar, né, perdão, de um projeto que seja bem planejado, né, seja bem controlado, siga, por exemplo, né, os métodos aí, os processos estabelecidos pelo PMBOK, vocês vão receber lá acesso ao cronograma como um todo, ou se não ao cronograma como um todo, a parte do cronograma que cabe a vocês. Né? Então vocês vão saber exatamente, né, qual vai ser a atuação de vocês dentro daquele projeto, certo? Então você vai ter lá sempre uma tarefa alocada para você, né, em um dia específico aí, e enfim, definindo aquilo que precisa ser feito e o que caracteriza, né, a conclusão daquela atividade ou daquela tarefa. Né? Então, só abrindo um parênteses, né, acho que eu já até falei isso com vocês anteriormente, o PMBOK ele usa essa nomenclatura de atividade, né, mas vocês vão perceber que algumas ferramentas utilizam a nomenclatura de tarefa. Né, mas a ideia é a mesma, né, ou seja, é um esforço, é um trabalho que está sendo representado através daquele elemento. Tá? Então, o cronograma é uma ferramenta de comunicação para todos, né?
dentro do projeto. Não só para a equipe de gerenciamento, né? Também para a equipe de gerenciamento, né? No sentido de conseguir demonstrar, né, como que aquele resultado pode ser alcançado, né? O plano para alcance daqueles resultados, mas também para que cada integrante do projeto saiba exatamente qual vai ser a sua participação, né? Qual vai ser seu papel, né? E que tipo de trabalho ele precisa, né? Ele, né, ou ela, né, o participante do projeto, precisa executar, né, para definir, enfim, construir as entregas necessárias para alcançar o resultado do projeto, certo? Então, é uma ferramenta importante de comunicação, também é uma ferramenta importante para gerenciamento, né, das expectativas, certo? Das partes interessadas. Então, quando você tem um cronograma bem planejado, bem estabelecido, né? E isso serve como uma ferramenta também de comunicação entre o projeto e as partes interessadas externas, né? Você sabe exatamente, né? Você consegue demonstrar exatamente quando os benefícios estarão disponíveis, né? Para a organização, certo? Então, com base nesse cronograma também é possível, né, fazer esse gerenciamento das expectativas e a emissão aí também de relatórios de desempenho. Então, como eu mencionei para vocês, né, o cronograma é uma ferramenta extremamente importante, né, para que a gente possa ter esse controle do status do projeto, né, do andamento do projeto. Então, relatórios de desempenho também aí são é, é, emitidos, né, são construídos com base no cronograma. Tá? Então, eu acredito que já até tenha comentado isso com vocês, né? A gente vai, quando chegar lá na definição de atividades, a gente vai ver mais de forma mais detalhada, né? Mas quando nós elaboramos o cronograma, na verdade, nós estamos já falando de desempenho, né? Então, quando eu digo que uma atividade ela vai demorar 8 períodos de trabalho para ser concluída, na verdade, eu estou falando, né? Eu estou estabelecendo um desempenho, né, padrão, certo? Então, se eu estou dizendo que um recurso humano, ou um conjunto de recursos humanos, vai executar determinada atividade em 8 períodos de trabalho, né, eu estou assumindo que eles terão um desempenho específico para que eles possam concluir essa atividade naquele período de trabalho, certo? Então, quando a gente assume, né, ou quando a gente determina que o trabalho pode ser feito em determinado período de tempo, nós estamos trabalhando, né, ainda que muitas vezes, né, até na grande maioria das vezes, né, de maneira intrínseca, nós estamos definindo um desempenho. Certo? Então, quando cada um de vocês, né, no planejamento de vocês, no dia a dia, define que vocês vão conseguir fazer uma atividade, né, uma tarefa, um trabalho da faculdade em determinada quantidade de tempo, vocês estão assumindo que vocês têm um certo desempenho, ou seja, né, uma certa produtividade. Certo? Então, na maioria das vezes, né, projetos que são menores, mais simples, né, não são tão longos, por exemplo, né, todas essas atividades que nós vemos aqui refletidas nesses processos, né, da área de cronograma, elas acabam sendo feitas de maneira concorrente, certo? Ou seja, né, eu defino a atividade, sequencio aquelas atividades, né, e já elaboro o cronograma de forma simultânea. Né? Então, isso não é feito de forma separada. Tá? Então, isso acredito que dentro do nosso contexto de TI, né, utilizando aí como referência uma duração na casa de semanas ou de poucos meses, né, para cada projeto, isso é a abordagem mais comum. Certo? Agora, lógico, né, se você tem projetos que são muito longos, complexos, né, já mencionei para vocês, né, lá o catálogo lá do PMI, né, que é a organização que mantém o PMBOK. Ele diz lá, né, quais são alguns projetos, né, perdão, que foram bem sucedidos aí ao longo do tempo, em determinados anos. Vocês vão ver ali projetos que são gigantescos, né? Projetos de energia que estão aí dentro do contexto de países, né? Então, lógico que projeto desse que se alonga por anos e que envolve um país não vai ser
né, gerenciado da mesma forma que o projeto de desenvolvimento de software, né, de 4, 5 semanas, né, enfim, ou poucos meses aí, certo? Então, são abordagens totalmente distintas. Então, eu acho que é razoável, né, que a gente, dentro do nosso contexto de execução de projetos, né, que a gente veja isso como um único processo, né? Ou seja, utilizar, né, essa referência do PMBOK para entender que ferramentas a gente pode utilizar, mas saber que na prática, né, essas ferramentas aí serão utilizadas de forma, enfim, essas atividades serão executadas, né, de forma simultânea. Certo? Então, o PMBOK ele tem essa abordagem, né, já mencionei isso para vocês várias vezes, mas é algo que às vezes confunde um pouco, né, quando a gente está estudando através dessa abordagem de processo. Parece que você, né, tem uma sequência de etapas ali para serem concluídas, né, e precisa concluir utilizando aquela sequência. Mas não, né, o PMBOK ele propõe essa abordagem para que a gente saiba quais são as ferramentas e técnicas que a gente vai usar em cada processo. Né? Uma boa prática dentro dessa área de gerenciamento de cronograma, né, é utilizar algumas técnicas para permitir uma flexibilidade ao longo do projeto. Né? Então, nós vamos, já até comentei com vocês, acredito, né, nós vamos ver que uma das técnicas aí para a criação de cronograma, né, mais utilizadas é o método caminho crítico. Né? Então, o método caminho crítico, de maneira mais bem objetiva, né, é uma sequência de atividades, né, que se alonga, né, ou seja, são atividades encadeadas que precisam ser executadas de forma sequencial e elas se alongam do início até o fim do projeto. Certo? Então, qualquer perturbação, né, qualquer atraso em uma atividade dessa do caminho crítico, como o próprio, né, o nome reflete, isso acaba sendo problemático, né, para o projeto. Certo? Então, para que nós tenhamos aí uma flexibilidade maior, é importante sempre a gente utilizar algumas ferramentas, né, algumas técnicas para deixar o cronograma mais flexível, certo? Ou seja, né, se eu precisar alongar mais uma atividade, se eu precisar reposicionar uma atividade, que eu possa fazer isso sem, né, ter um impacto no restante do cronograma, certo? Então, outra observação importante, né, do cronograma é que, né, ele, como já mencionei no início, né, anteriormente se chamava até gerenciamento do tempo. Né? Então, o cronograma, na verdade, também inclui o gerenciamento do tempo. Certo? Então, você tem um determinado tempo, né, que é a duração do projeto, e dentro desse tempo, uma série de atividades que estão ali, né, organizadas. Tá? E lógico, né, conforme o projeto progride, o tempo, isso significa, né, o projeto progredir significa que o tempo está passando, né? Então o seu cronograma ele vai consumindo aí o tempo e vai, né, se movendo para frente. E quanto mais próximo ao fim do projeto você está, né, menor é o intervalo de tempo que você tem, certo? Que pode ser modificado. Afinal de contas, né, aquilo que já foi executado dentro do seu cronograma já foi executado, não pode ser mais modificado, certo? Já foi realizado. Então a gente chama de cronograma realizado. Então, conforme você vai progredindo aí no seu projeto, né, menor é a sua flexibilidade para alterações. Né? Então, imagina você, né, gerenciando um projeto na última semana, né, do seu prazo para entrega final. Então, qual é a flexibilidade que você tem para organizar as suas atividades restantes? É de uma semana, certo? Ao contrário, né, do mês que você tinha, enfim, das outras 8 semanas que você tinha no início do projeto. Né? Se a gente assumir que seu projeto tinha a duração de 8 semanas. Né? Então, um projeto de 8 semanas, conforme você vai progredindo, você vai reduzindo, né, a sua flexibilidade. Né? Então, dentro de 7 semanas, você já tem uma flexibilidade menor, 6, 5, 4 e assim por diante. Tá? Então, né, quanto, né, mais experiência nós temos, né? Enfim, também temos as técnicas que podemos utilizar, isso traz mais flexibilidade, né, e possibilidades aí para que a gente possa fazer um planejamento mais flexível. Né? Então, isso é importante. Tá?
Pode falar, Gabriel, pode ficar à vontade. Ah, perdão. Aqui eu tô com a tela muito cheia de coisas aqui. Um recurso humano só pode realizar uma atividade por vez, isso é uma regra? Então, Eduardo, não vou dizer para você que é uma regra, né? Essencial, né? Não temos isso estabelecido. Mas eu até mencionei anteriormente. Né? Então, se você aloca, né? Por exemplo, se eu chego para você, olha, Eduardo, eu sou o gerente do projeto, ou faço parte da equipe do gerenciamento, e aí eu digo para você que você tem 3 atividades que você precisa executar durante uma semana. Certo? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou passando o trabalho de gerenciar em que momento aquelas atividades deveriam ser executadas para você, certo? Que não faz parte, né, da equipe de gerenciamento. Então, pode ocorrer isso? Pode ocorrer, né? Normalmente em casos muito pontuais, onde você tem 2 atividades, por exemplo, que tem uma relação muito grande uma com as outras, uma dependência muito grande uma com a outra, certo? Então você acaba, é, enfim, alocando, né, esse conjunto de atividades para o mesmo período de tempo, né, para aquele mesmo recurso humano, certo? Mas percebam, né, vocês, como parte da equipe de gerenciamento ou como gerente de projeto, quando vocês fazem isso, vocês estão transferindo uma responsabilidade para um recurso humano. Né? E pior, né, além de transferir essa responsabilidade, vocês também estão transferindo o controle, né? Ou seja, você perdeu o controle de quando aquele recurso humano deveria entregar um determinado resultado referente a uma atividade. Certo? Se ele tem 3 atividades que vão ser executadas aí durante uma semana, você não sabe quando ele vai terminar a atividade 1, para não dar uma ideia de sequência, né? Atividade A, atividade K ou atividade W. Certo? Então você também perdeu um pouco o controle, né, desse tipo de maneira geral, né, do planejamento do seu projeto. Né? Então você está fazendo isso, você está perdendo o controle do planejamento, você está transferindo a responsabilidade de planejar para aquele recurso humano. Certo? Então não é uma regra, né, mas se você fizer isso, né, de forma constante no seu projeto, na verdade você vai ter um controle bem superficial. Né? Você está transferindo controle e responsabilidade para as pessoas. Né? Então, é comum acontecer de forma pontual, né? Como eu mencionei. Temos atividades ali que estão bem relacionadas, né? Então, você acaba transferindo essa responsabilidade para aquele recurso. Mas, no geral, não é uma boa prática. Tá? Eu só acabei pulando ali um dos slides, né? Mas ele falava mais sobre métodos de cronograma. Né? Então, na verdade, temos diversas abordagens, né, para elaborar cronogramas. O que a gente viu através daqueles processos lá, né, da área de cronograma são as informações que a gente precisa. Né? Então, nós precisamos saber qual é a sequência de atividades, né? Nós precisamos saber qual a estimativa de cada atividade, ou seja, quantos períodos de tempo uma atividade ela vai tomar, certo? E a partir desse conjunto de informações que nós temos, né, desses parâmetros, nós escolhemos um método, né, para elaborar, né, esse cronograma e depois formas de representar, né, esse cronograma. Então, nessa figura aqui nós temos alguns exemplos, né, de formas aí de representações, de apresentação de um cronograma. Né? Então, quando a gente fala de uma visualização gráfica, na verdade a gente está falando de apresentação de determinadas características do cronograma. Né? Então, vocês podem ver aqui nessa primeira figura, que é uma lista de atividades, né? Eu posso ter, já até mostrei para vocês, né? Depois nós podemos fazer aí, até sendo interessante, né? Fazer uma aula dessas nossa remota para explorar a nossa ferramenta, né? O Project Libre. Né? Então, eu já mostrei para vocês no Project Libre que ele tem essa visão, né, que similar a essa daqui, né, de uma lista onde você tem aqui, né, as linhas representando cada uma das atividades, né, e as colunas representando aqui informações sobre aquela atividade. Então, por exemplo, quando aquela atividade inicia, quando aquela atividade finaliza, né,
Então, isso representa também a quantidade de períodos de trabalho relacionada àquela atividade, quais são os recursos humanos daquela atividade, quais são os recursos físicos daquela atividade, certo? Então, se há alguma restrição, também é comum que você tenha, né, uma explicação relacionada a uma determinada atividade. Então, dentro dessa representação de lista, você tem todas as atividades relacionadas aqui e as informações representadas através das colunas. Tá? Relacionamento também, então qual a atividade que vem antes, qual a atividade vem depois. Tá? Então, esse tipo de representação aqui, ele traz todas as informações. Né? Todas essas apresentações têm todas as informações, só que dependendo do tipo de apresentação, né, você evidencia, né, algumas informações mais específicas. Certo? Então, por exemplo, na lista de atividades, fica bem evidenciado aqui a quantidade de atividades que você tem. Certo? Então, você sabe na lista aqui, é comum que ela seja numerada, né? Então você sabe aqui qual é a quantidade de atividades que você tem. Certo? Mas, por exemplo, não fica evidente aqui na lista qual o relacionamento entre as atividades. Né? Então, que atividades, né, precedem, né, algumas atividades e outras que sucedem, certo? Então, qual é a ordem que essas atividades precisam ocorrer? Não é evidente aqui, né, na lista, apesar de estar representado aqui, né? Ou seja, você tem uma coluna aqui que diz quais as atividades predecessoras, quais as atividades sucessoras e qual o relacionamento, né, entre essas atividades predecessoras e sucessoras, né, com a atividade que você está visualizando. Mas, por exemplo, aqui no gráfico de rede do cronograma, né, que é essa outra extremidade, você tem que é uma apresentação também comum, certo? Que a gente pode ver aí nas ferramentas de cronograma. Nesse caso aqui, você tem evidenciado essa informação. Né? Vejam que temos aqui linhas conectando as atividades. Né? Não sei como está sendo exibido aí para vocês, mas aqui esses quadrinhos eles são as atividades, né? E essas linhas aqui são as ligações, né? Ou seja, os relacionamentos entre as atividades. Né? Então, isso quer dizer, por exemplo, que essa atividade aqui ela deve ser executada antes dessa. Certo? Então, desse tipo de gráfico, de apresentação, né, que é uma apresentação gráfica, você tem evidenciado os relacionamentos, certo, entre as atividades. Mas, por exemplo, aqui já não fica claro, né? Vocês podem ver que todas essas caixinhas aqui são do mesmo tamanho. Aqui você já não tem evidenciado, por exemplo, qual é a duração daquela atividade. Né? Eu posso ter duas caixinhas aqui do mesmo tamanho, mas uma atividade aqui, né, demora um período de trabalho e tem outra atividade que demora 8 períodos de trabalho. Certo? Então, não é o tipo de informação que está evidenciado aqui. Já no gráfico de barras, né, que é uma simplificação do gráfico de Gantt, você já tem outros tipos de informação. Então, vocês podem ver aqui que no gráfico de barra, nós temos, né, a duração da atividade, né, sendo evidenciada através do tamanho, efetivamente, da barra. Né, certo? Então, cada linhazinha dessa daqui, né, coluna dessa daqui no gráfico de barra, representa um período de trabalho. Quanto maior a barra, significa que aquela atividade ela tem mais períodos de trabalho, né, exige mais períodos de trabalho. Certo? E, além disso, é comum também você ter no gráfico de barras, né, o relacionamento. Certo? Então, você vê aqui a ligação entre as atividades, certo? Justamente porque aqui você também está informando, né, o calendário, ou seja, quando aquela atividade ela vai ser executada. Certo? Então, são apresentações. Né? Então, um cronograma ele tem que ter todas as informações. Certo? Então, nós vamos ver lá no processo de desenvolver o cronograma quais as informações que um cronograma deve ter. Tá? Só que na visualização gráfica, né, na apresentação, nós podemos enfatizar algumas dessas informações. Né? Então, como enfatizar qual é a quantidade, né, de atividades, como numa lista, né, ou qual o relacionamento entre essas atividades, né, a sequência entre as atividades num gráfico de rede, né, ou, por exemplo, né, qual é a duração dessas atividades e quando elas devem ocorrer, como num gráfico de barras. Tá? Então, são só formas distintas, né, de avaliar.
né, essas informações referentes às nossas atividades. E o que vocês vão perceber é que a maioria das ferramentas ela dá suporte, né, é um conjunto, né, principalmente esses três apresentações básicas, né, lista, gráfico e rede. Então você pode alternar entre essas visualizações dependendo do seu interesse, daquilo que você pretende, né, visualizar naquele momento. Certo? Então, são alguns exemplos aí. E o gráfico de Gantt, na verdade, é um gráfico de barra com alguns elementos adicionais, né? A gente vai ver mais adiante. Certo? Então, o gráfico de Gantt é uma extensão desse gráfico de barras aqui, com alguns outros elementos adicionais. E, né, nós sempre também vemos aí, quando iniciamos o estudo de uma área de conhecimento, né, quais são as tendências. Tá? Então, essas tendências elas sempre acabam também indo para o lado de métodos ágeis. Tá? Né? Então, é, acaba que nós estamos sempre dentro de cada uma dessas áreas, né, observando, né, quais são as sugestões aí do PMBOK para lidar com essas abordagens mais adaptativas. Certo? Então, no caso de cronograma do projeto, né, nós temos aí alguns cenários que acabam se repetindo, né, dentro desse contexto mais emergente, que é um alto nível de incerteza, uma imprevisibilidade e um mercado, né, global que tem um nível de competição mais alto. Né? Então, o que isso acarreta? Né? Um ambiente que precisa ser, né, mais adaptativo, né? Porque eu não consigo definir, né, não consigo tomar decisões de longo prazo. Certo? Então, por exemplo, não consigo definir o escopo a longo prazo. Né? Foi o caso do nosso, do nosso da discussão que nós tivemos, né, na nossa última aula sobre aquele problema, né, que eu apresentei para vocês na nossa avaliação. Certo? Então, na nossa avaliação tinha um problema que dizia que, olha, eu preciso ter características inovadoras, mas essas características inovadoras, né, dependem do mercado. Então, eu não consigo fazer uma definição de longo prazo porque, né, essa ideia de inovação ela pode variar ao longo do tempo. Certo? Então, eu não consigo definir o escopo a longo prazo. Né? Percebam, se eu não defino o escopo a longo prazo, é impossível definir o cronograma a longo prazo. Certo? Então, o cronograma depende inteiramente do escopo. Certo? Eu só consigo definir o cronograma para aquilo que tem definido o escopo. Certo? Então, eu só consigo dizer qual é o trabalho que tem que ser feito, né, para aquilo que eu defini como necessário, né, de ser construído para o projeto. Certo? Então, a premissa básica para que a gente tenha um cronograma é ter definido de forma detalhada o escopo. Certo? Então, se eu não tenho a definição, né, de escopo a longo prazo, dado esse requisito aí de, né, imprevisibilidade, de inovação, né, quando a gente fala de inovação, isso está, de certa forma, bem aderente, né, a esse nível de incerteza, né, do mercado. Tá? Então, é difícil definir um escopo a longo prazo. Tá? Então, a gente precisa utilizar essas abordagens adaptativas, né, que permitem que a gente, né, como o próprio nome diz, né, tenha flexibilidade para realizar, né, as modificações necessárias em resposta a, a esse nível de incerteza, né, as mudanças que podem ocorrer. Certo? Então, é, isso, essa última observação, né, nós já debatemos isso várias vezes, né, e, enfim, isso vai ser constante também aí ao longo do nosso curso. Né? Quando nós falamos de adaptativo, não quer dizer que a gente faz de maneira ad hoc, né? Ou seja, sem um planejamento. Certo? Na abordagem adaptativa, né, no ciclo de vida adaptativo, seja ele ciclo de vida do projeto ou do desenvolvimento, né, do produto, nós temos um planejamento. Certo? Há um planejamento e muito bem definido. Né? Depois nós podemos fazer alguns exemplos, né, quando chegarmos agora no nível de cronograma, acho que fica mais fácil a gente concretizar, né, um exemplo de um planejamento adaptativo. Tá? Há um planejamento. Tá? Só
que o detalhamento desse planejamento ele ocorre ao longo do projeto. Então, como eu sempre repito, e às vezes acho que é até difícil, né, de vocês conseguirem visualizar, né? Os parâmetros gerais do projeto, eles são definidos antes efetivamente do projeto ser iniciado, né? Então, vocês fizeram o trabalho de construção do termo de abertura de projeto. Não é à toa que o termo de abertura de projeto, né, a construção desse termo de abertura, faz parte lá da nossa área de integração, né? Já discutimos isso na última aula, certo? Então, o termo de abertura ele traz várias restrições, né, que precisam ser consistentes entre si, certo? Então, se eu defino no meu termo de abertura um escopo, esse escopo ele tem que ser consistente com o tempo que está definido no meu termo de abertura, né? E que tem que ser consistente também com o custo ou uso de recursos, né? Nós vimos alguns exemplos, né? E vocês também, né, os grupos fizeram alguns exemplos de termo de abertura com a discriminação de recursos humanos, tá? Não em função dos recursos em si, né, mas, por exemplo, dos papéis, né, em termos de sênior, júnior, que tipo de papel precisaria atuar dentro daquele projeto. Tá? Então, nós já temos definido as restrições do projeto. Tá? Então, quando a gente fala de adaptação, né, ou de planejamento em ondas sucessivas, sim, nós temos uma flexibilidade maior. No entanto, nós já temos, né, as linhas gerais do projeto delimitadas, certo? Então, até usei para exemplificar para vocês, né, o caso do adaptativo versus preditivo, né? O caso lá do nosso planejamento, né? Quando a gente entra na universidade, né? A gente entra na universidade e faz o planejamento, né? Todos nós nos planejamos para terminar o curso, né? E até comentei com vocês, olha, o planejamento, né? Se a gente pensar até, né, de forma parecida com aquele gráfico de rede, né, que nós vimos anteriormente, para que vocês terminem o curso de vocês, é aquela distribuição de disciplina, né? Certo? A ementa não, perdão. Aquela distribuição da disciplina tem um nome, né? Me fugiu agora. Mas onde você tem cada caixinha, né, uma disciplina, e as ligações entre as caixinhas lá são basicamente os relacionamentos, né, entre as disciplinas, ou seja, a questão dos pré-requisitos. Tá? Então aquilo ali é um planejamento. Se vocês seguirem, né, conseguirem seguir, perfeito, Thales, agrade. Se vocês conseguirem seguir, né, de forma bem organizada, né, aquele planejamento, tá ótimo, né? Vocês têm aquela. Podem seguir aquilo ali, tem um início e um fim bem definidos. Né? Mas até, né, perguntei a vocês, né, para que a gente refletisse. Imagina se aquilo fosse um projeto. Imagina se vocês tivessem que necessariamente terminar, né, o curso dentro daquele prazo. O que significa, por exemplo, não conseguir cursar uma disciplina? Por indisponibilidade de tempo, por exemplo, não conseguir cursar uma disciplina num período. Significa que você vai ter, né, no próximo período, ou em algum período mais adiante, um esforço maior. Tá? Ou outros tipos de imprevisto. Tá? Então, no preditivo, ou seja, quando a gente já tem aquela grade estabelecida, nós temos pouca flexibilidade. Tá? Então, no adaptativo, nós teríamos mais flexibilidade. Você falava, não, ótimo, então você escolheu o adaptativo. Mas percebam, o prazo continua o mesmo. Tá? Você só terá mais flexibilidade para ir se planejando a cada período. No entanto, se vocês fizerem escolhas do tipo, esse primeiro período eu estou um pouco mais, né, estou começando agora, vou ir um pouco mais devagar. Então, pegar um subconjunto, né, das disciplinas. No segundo período, não, eu preciso ter um tempo maior para outras atividades. E se você for, né, tomando decisões desse tipo, vai chegar no final, você vai ter uma lista muito grande de pendências ainda e você não vai conseguir escalonar aquelas pendências no tempo que lhe resta. Tá? Pode ser que, assim como, né,
nós temos o caso, né, de uma grade, pode ser que seja impossível, né, dada a dependência entre as atividades, né? Assim como, né, é impossível vocês terminarem o curso em um semestre ou 2 semestres, independente da quantidade de disciplinas que vocês façam, porque vocês têm uma sequência, né, uma relação ali de pré-requisito ou de sequência entre as atividades, nesse caso as disciplinas. Tá? Então, essa escolha, né, pelo adaptativo, é claro, né, permite que a gente lide com esse nível de incerteza, mas só temos sempre que ter em mente que, apesar da flexibilidade, né, nós temos essas linhas gerais, esses parâmetros, essas restrições gerais do projeto já definidas. Né? E até comentei com vocês, né, na última aula que, lógico, né, esse tipo de compromisso, né, que a gente assume no início do projeto, ele pode variar. Né? Então, pode ser que a gente já tenha certeza que o projeto vai ser executado e tenha um tempo maior, né, para avaliar aquilo que é necessário, né, em termos de tempo, de recursos, certo? E de custo para executar o projeto. Então, se a gente conseguir, né, fazer uma avaliação mais precisa, ótimo, né? A gente vai ter aí um compromisso, né, dentro desses parâmetros do projeto, mais fácil de ser alcançado. Mas, né, nem sempre é possível fazer isso. Né? Muitas vezes a gente assume um compromisso ali para elaborar um termo de abertura sem saber exatamente se o projeto vai ser executado ou não. Então, nesse caso, né, não é razoável que a gente tenha um esforço muito grande, né, para elaborar um termo de abertura, uma vez que a gente não sabe se o projeto vai ser executado. Tá? Então, como é que a gente lida com esse contexto, né, especificamente dentro de cronograma? Todo mundo aqui já sabe, né, já viu, conhece as abordagens ágeis, né? Scrum, XP, e sabe como isso é possível. Né? Basicamente, a ideia do backlog, né, onde você tem um conjunto, né, de elementos que precisam ser construídos, né, uma lista de pendências, certo? Um conjunto de entregas, se a gente for usar aí já a abordagem, né, proposta pelo PMBOK. Então, você tem um conjunto de entregas e você se planeja para construir, né, um subconjunto dessas entregas em determinado período de tempo, certo? Que é essa ideia de você ter uma elaboração iterativa, né? Ou seja, um conjunto de ondas sucessivas, né, de sprints, onde você vai, né, consumindo elementos do seu backlog. Certo? Que a gente sabe que isso é benéfico, né, porque entre, um ciclo e outro, né, da execução dessas pendências aí, né, de um sprint, por exemplo, nós podemos realizar mudanças. Né, então, isso torna mais flexível. Mas sabemos também que o backlog pode continuar crescendo, né, e você ter aí essas iterações, né, e ainda assim você não conseguir esvaziar seu backlog e só olhar para frente e ver o seu prazo final se aproximando. Tá? Então, tem o benefício de ser mais flexível, mas é muito mais complicado de gerenciar. Certo? Então, é importante sempre ter isso em mente. Né? E aí, lógico, né? Se a gente está falando dessa abordagem, né, que é muito, né, muito baseada em métodos ágeis, onde eu tenho um backlog e escalono, né, um subconjunto desses elementos do backlog para ser executado, determinadas iterações. É lógico que o meu cronograma ele vai ser construído também seguindo essa ideia. Né? Então, eu vou ter lá um backlog, né, um cronograma que pode ser, né, mais genérico para o todo do projeto e um cronograma detalhado para o próximo sprint, né, ou para a próxima iteração. Certo? Então, a cada iteração, né, se a gente for adotar aí essa abordagem, para cada iteração a gente vai ter um detalhamento de cronograma. Né? Então, selecionam-se as pendências do backlog que vão participar, né, que vão ser incluídas naquela interação. Com base nisso, se cria um cronograma
para aquela interação, e isso vai sendo feito de forma sucessiva até que se esgote o backlog ou se esgote o tempo, né, que a gente tem aí do projeto. Então, é possível, né, adequar essas sugestões aí para essa abordagem mais adaptativa. Tá? E temos as nossas sugestões, né, as considerações aí para a nossa adaptação, certo? Então, o PMBOK tem essa parte de tailoring, e eu já mencionei para vocês várias vezes, né, esse é o nosso principal trabalho, né, como gerente de projeto, ou parte da equipe de gerenciamento do projeto. Adaptar todo esse conhecimento que a gente tem através do PMBOK para o nosso projeto específico. Tá? Então, quais são as considerações aí em termos de adaptação que nós devemos considerar, né, para o nosso cronograma? O mais óbvio aí que a gente, né, que acredito que vocês já tenham percebido dentro dessa nossa discussão é ciclo de vida, né, certo? Então, se o ciclo de vida vai ser preditivo ou adaptativo, de maneira mais ampla, né, independente se for incremental, iterativo, né, ou até o híbrido, mas a gente precisa definir porque, né, isso vai impactar diretamente o cronograma. Num ciclo de vida preditivo, eu já teria o cronograma, né, detalhado a partir do início do projeto. Certo? Então, isso, né, seria aí apesar de ter, né, você concentrar, nesse caso, um trabalho de planejamento ter uma concentração, né, desse trabalho de planejamento muito maior já no início do projeto, né? Por outro lado, você tem uma forma mais detalhada, né, uma forma muito mais precisa de controle, né, do seu projeto, porque você já tem todo o seu planejamento realizado. Certo? Então, se você tem um ciclo de vida que vai mais para o lado de adaptação, aí você vai ter, né, que elaborar, determinar, né, em que momentos você vai ter esse cronograma mais detalhado. Certo? Mas ainda assim manter um cronograma, ainda que genérico, né, de todo o projeto, porque você já tem o início e o fim determinados. Tá? Disponibilidade de recursos. Né? Então, isso eu já mencionei para vocês. Quando a gente for estimar a duração de uma atividade, né, ainda que de forma indireta, a gente está determinando, a gente está estimando produtividade, né, a gente está estimando desempenho. Né? Se vocês determinam que uma atividade, né, que vocês vão executar vai demorar 2 horas, 1 hora, 4 horas, isso significa que vocês estão se baseando na produtividade, né, para escolher, ainda que de maneira intrínseca, né, sem pensar diretamente nisso, mas vocês estão, né, determinando aí qual é a sua produtividade, né, o seu desempenho em relação ao trabalho, né, que precisa ser conduzido durante aquela atividade. Tá? Então, a produtividade do recurso humano influencia diretamente. Tá? E um outro fator, lógico, é a disponibilidade desses recursos humanos. Certo? Então, quanto mais recursos humanos você tem, né, maior é a flexibilidade que você vai dispor aí para elaborar o seu cronograma. Então, lembre-se, até relacionado à pergunta que o Eduardo fez, que o Gabriel também ficou em dúvida. Né? Então, se eu tenho mais recursos humanos, isso significa que eu posso, né, paralelizar mais, né, ou seja, realizar mais atividades de forma simultânea, né, de forma concomitante, certo? Ao mesmo tempo. Certo? Então, eu tenho mais flexibilidade. Certo? Então, uma forma de eu reduzir o tempo que eu vou executar uma série de atividades, né? Uma forma de eu comprimir esse tempo, a gente vai ver mais adiante o que significa essa terminologia, mas compressão é uma forma de eu comprimir, ou seja, reduzir o tempo entre o início e o fim de um conjunto de atividades, é executar elas de forma paralela. Certo? Então, para que eu possa executar elas de forma paralela, uma vez que um recurso, né, não faz sentido eu assumir que se eu passar 3 atividades para serem feitas ao mesmo tempo por um recurso humano, isso significa que ele vai executar elas de forma concorrente, de forma
paralela, né? Isso não acontece com o recurso humano, certo? Nós não somos processadores com núcleos, né, para paralelizar atividade, certo? Então, o que significa que você está passando a responsabilidade para o recurso, né, como a gente mencionou anteriormente. Você só está passando a responsabilidade para esse recurso decidir quando essas atividades serão executadas. Tá? Então, paralelizar significa recursos distintos executando atividades no mesmo, né, ao mesmo tempo, de forma simultânea. Tá? Então, lógico, quanto mais recursos, mais oportunidades eu tenho de paralelizar, ou seja, de realizar trabalho de forma simultânea. Então, a disponibilidade de recursos está diretamente relacionada aí, né, ao trabalho, né, ao cronograma, certo? Ao planejamento de como esse trabalho vai ser realizado. As características do projeto, né? Então, qual é a complexidade desse projeto? Qual é a incerteza em termos de tecnologia? Né? Então, para projetos de TI, né, a relação entre a incerteza e a tecnologia, ou tipo de abordagem tecnológica, né, de linguagem, de framework, enfim, do conjunto de tecnologias de forma geral, né, que está sendo utilizado, o quão novo é aquele produto que está sendo desenvolvido, né, e as tecnologias que são empregadas também, né? Qual a quantidade de controle, né, em termos de acompanhar a evolução dessas atividades, a execução e o progresso. Certo? Então, todos esses elementos vão impactar diretamente, né, a nossa a escolha, né, pelos nossos a escolha, né, da forma como a gente vai conduzir, né, essas atividades relacionadas à construção do cronograma. Certo? Então, lógico, né, incerteza em relação à tecnologia. Se a gente nunca usou aquela tecnologia, né? Se é uma novidade, se o produto está dentro do campo da inovação, a gente já discutiu, né? Então, com certeza você precisa. Isso não quer dizer, né, que necessariamente você precisa fazer, por exemplo, de forma adaptativa, né? Mas se você for fazer de forma preditiva, você precisa deixar uma margem grande para flexibilidade, certo? Porque você tem um nível de incerteza grande. Né? E quanto maior o controle, né, em relação à execução dessas atividades ou progresso, né, também mais mecanismos nós precisamos adotar aí em relação à execução dessas atividades. Certo? Então, até a mesma granularidade, né, da atividade está relacionada ao nível de controle. Né? Então, quanto mais controle a gente quer, né, mais específicas têm que ser as atividades, certo? Porque isso vai ensejar, né, vai acarretar em atividades mais curtas, e atividades mais curtas podem ser controladas de forma mais precisa. Certo? Então, de maneira geral, né, se eu delego uma atividade, né, se uma atividade é delegada para um recurso humano, né, e essa atividade ela compreende aí, por exemplo, 8 períodos de trabalho, 8 horas, tá? Eu só vou saber com certeza absoluta, né, se aquela atividade foi encerrada ou não, de forma adequada, né, após aquelas 8 horas, né, aqueles 8 períodos de trabalho. Certo? Então, só vou ter o resultado, né, com certeza, após aquele 8 períodos de trabalho. Claro que pode ser antes, né, dependendo do recurso humano, mas com certeza só após essas 8 horas. E pode ser que após essas 8 horas né, a informação que eu tenha sobre aquela atividade é que ela não foi encerrada. Tá? Então, quanto maior o período de trabalho relacionado em cada atividade, maior o nível de incerteza. Tá? No entanto, atividades mais curtas significam um esforço maior de gerenciamento. Tá? E suporte de tecnologia. Né? Então, como mencionei para vocês, impossível a gente pensar em um projeto sendo gerenciado dentro, né, desse contexto que a gente está falando, em termos de cronograma, né, de quantidade de informações, né, que são necessárias, né, para que a gente possa gerenciar de forma adequada e ter, né, feedback em termos de controle também adequado, de que não seja utilizado nenhuma ferramenta. Né? Então, depois nós podemos até ver, eu não sei se isso existe para
posso até verificar para outras ferramentas, né? Talvez eu sei que no Eclipse a gente tem uma série de plugins voltados para esse tipo de análise, né? Ou seja, um vínculo, né, entre a IDE, seria a nossa ferramenta aí, de execução de atividades, né? Se a gente está falando de um projeto de desenvolvimento e uma ferramenta de gerenciamento de projeto, né? Então, é possível ter esse vínculo e fazer um controle bem detalhado, né, daquilo que está sendo realizado dentro da IDE, lá dentro da ferramenta, né, para execução do trabalho, e o vínculo lá com a ferramenta de gerenciamento de projeto, né, no nível de saber qual é o progresso daquela atividade, né, se ela foi encerrada ou não, enfim, algo bem preciso, né? Então, lógico, né, quanto mais suporte de tecnologia em termos de ferramenta a gente tiver para registrar essas informações, né, mais fácil vai ser, né? Mais informações a gente pode coletar, mais fácil é registrar essas informações, né? E mais fácil é analisar essas informações, né? Criar modelos, criar relatório de desempenho. Tá? Então, tecnologia nesse sentido é extremamente importante, né? A gente pode ver alguns exemplos. Felizmente, a ferramenta que a gente vai usar nesse caso é um pouco mais simples, né? O, o Project Libre ele é bem simples em relação à coleta dessas informações, né? Eu acho que ele permite, depois a gente pode até, né, eu posso até, dentro daquela aula, para explorar um pouco mais a ferramenta, a gente pode fazer algumas tentativas, né, para importar dados, mas eu sei que para conexão assim, né, com ferramentas relacionadas ao desenvolvimento do trabalho em si, ele não é muito bom. Tá? Então é uma característica importante. Né? E já esbarramos nessas considerações, né, para os ambientes ágeis adaptativos, porque é o cenário que a gente encontra, né, principalmente nessa área de tecnologia. Então, para que a gente possa adaptar, né, o nosso estilo de gerenciamento a esse tipo de contexto, é o que nós já vimos. Né? Tem que ser uma abordagem adaptativa, né, baseada em ciclos que sejam curtos, né? Então, onde a gente vai ter um backlog, onde a gente pode, né, escolher um subconjunto de elementos desse backlog, avaliar, né, como vai ser o desempenho dos recursos humanos em relação àqueles itens dentro do backlog e realizar as adaptações ao longo da execução do projeto. Certo? Então, essa abordagem dentro desse contexto de agilidade, é primordial. Né? Então, ter ciclos curtos permitem esse feedback rápido, né, sobre qualquer tipo de, de abordagem que a gente esteja utilizando, sobre as entregas em si, né, se elas têm ou não as características desejadas. Né? E a diferença principal, né, parece que a gente está repetindo, né, que eu estou repetindo para vocês aqui, simplesmente, né, o que a gente veria e o que a gente vai ver, né, no final, dentro do contexto de métodos ágeis. Mas, na verdade, a principal diferença é que, dentro dessa abordagem proposta pelo PMBOK, você continua com o papel de gerente de projeto. Né? Então, percebam que uma das premissas básicas, né, dos métodos ágeis, certo, é que você tem uma responsabilidade compartilhada e, portanto, não tenha um papel de gerente de projeto. Tá? Então, o papel de gerenciar o projeto ele é uma responsabilidade distribuída entre os participantes, né, de uma equipe ágil. No caso do PMBOK, não. Né? Você tem, ainda assim, né, o papel do gerente de projeto, ou seja, né, você tem uma pessoa responsável, né, pela condução e pelo resultado que aquele projeto vai alcançar. Certo? Então, ainda que você tenha essa abordagem ágil, ainda que você tenha, né, o backlog, que você possa usar, né, as mesmas técnicas, né, de uma metodologia ágil,
certo? Que as pessoas escolham, né? Enfim, reuniões diárias e etc., ainda assim você terá esse papel de gerente de projeto. Certo? Então, justamente porque você precisa, né? Perceba, a gente está falando aqui dentro do contexto de cronograma. Né? Então, a gente está falando que, olha, você precisa ter um cronograma, certo? Ainda que você utilize uma abordagem ágil, ainda que você utilize uma abordagem, né, baseada em ondas, né, em ciclos, em interações de desenvolvimento. Certo? Você precisa de um cronograma. Se você precisa desenvolver artefatos relacionados à gerência de projeto, você precisa ter alguém no papel de gerenciamento. Tá? Então, percebam que essa é a diferença básica, né, entre o que a gente vai ver dentro no contexto do PMBOK em relação a métodos ágeis e nas metodologias ágeis, né, de forma independente. Certo? Então, por ter a necessidade de gerar artefatos relacionados à gerência de projeto, a gente precisa ter, né, alguém executando esse papel. Certo? Não uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Então, nesse caso, né, você vai ter o papel do gerente e, lógico, né, ele precisa ter aí conhecimento, né, e ser familiarizado com essas abordagens, para que isso possa ser utilizado. Né? Então, aí nós entramos efetivamente, né, no nosso conjunto de processos, né, relacionados aí ao gerenciamento do cronograma, começando, né, pelas definições das premissas básicas, né, que é o planejamento do gerenciamento do cronograma. Vamos definir, né, quais são as premissas, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, o Gabriel está perguntando, na hora de definir o tempo das atividades, você pode adicionar um tempo extra para prever futuros imprevistos. Por exemplo, fazer um CRUD demanda 8 horas, porém no meu cronograma essa atividade demora 9. Ou eu teria X tempo extra do projeto e vou trabalhando com ele de maneira flexível. Então, Gabriel, você pode ter as duas abordagens, né? Quando a gente chegar aqui na parte de estimar as durações das atividades, a gente vai ver de forma mais precisa, né, quais são essas ferramentas que a gente utiliza. Né? Mas, normalmente, o que a gente utiliza, dado, né, um nível alto de incerteza, né, em relação às atividades, seja porque a equipe do projeto é inexperiente, ou, enfim, as pessoas nunca atuaram em conjunto, ou a tecnologia ela é relativamente nova, né? As pessoas ainda não têm um conhecimento profundo da tecnologia, enfim, todas essas possibilidades que a gente vem debatendo aí ao longo das nossas conversas. Né? Mas dentro de um cenário muito elevado de imprecisão, você pode adotar uma abordagem onde você considera um percentual extra para cada atividade. Tá? Então, por exemplo, eu posso definir um percentual extra de 15%, né, para cada atividade. Então, se eu defino que uma atividade ela vai ter lá 8 períodos de tempo, né, então, quando eu for montar o meu cronograma, eu vou considerar 8 períodos de tempo mais 15%. Certo? Então, 8 períodos de tempo mais 1,4, né, seria aí 15%. Certo? Então, algumas ferramentas, o Project Libre eu acho que ele não faz isso. Depois a gente pode até procurar. Vou até anotar aqui, porque essa parte é até interessante da gente verificar se ele faz. Mas algumas ferramentas elas permitem que a gente faça essa adição de forma automática, né? Ou seja, verificar se o Project. Eu quero dizer com isso, né? Algumas dessas ferramentas de montar o cronograma já permitem que você adicione, né, automaticamente esse percentual extra para cada atividade que você for definindo. Então, defino lá de forma geral, olha, eu vou ter um percentual extra de 15% de tempo para cada atividade. Quando eu coloco a minha atividade no cronograma e digo que ela vai ter 8 períodos de tempo, a ferramenta automaticamente, né, aumenta esse período de tempo para contemplar aqueles 15% extras
que, que nós estabelecemos. Né? Então, você pode fazer dessa forma, certo? Você pode fazer para o cronograma como um todo, né? Então, já até comentei com vocês de adicionar, né, atividades que, na verdade, não são atividades dentro do seu cronograma, né, para que elas possam ser substituídas posteriormente. Né? Então, você pode pegar o seu cronograma todo e, em pontos específicos dele, adicionar uma atividade que, na prática, não é exatamente uma atividade, mas ela só aloca um período de tempo para que você tenha uma flexibilidade para consumir aquele tempo, né, caso seja necessário. Certo? Então, essa é uma outra possibilidade, né? Você definir, né, pontos no seu cronograma onde você tem um grau de certeza maior, ou porque compreende uma fase, né? Por exemplo, você pode falar, não, essa parte aqui é a primeira fase, eu vou criar aqui uma atividade ali fake para essa fase, para contemplar, né, eventuais incertezas. Né? Então, você pode dizer isso, enfim, criar dentro de uma fase, dentro de um milestone, ou seja, um marco, ou contemplando o cronograma aí como um todo, né? Ou seja, o projeto como um todo. Tá? Então, você pode utilizar quaisquer uma dessas técnicas de maneira independente ou em conjunto para lidar com esse grau de incerteza. Tá? Então, é comum, né, que você tenha... E as ferramentas dão suporte a isso. Né? E é perfeitamente comum. Né? Se eu não me engano, até brinquei com vocês, né, quando eu falei sobre isso em escopo, né? Em algum momento eu mencionei esse tipo de possibilidade para vocês, né? Ou seja, né, jogar para cima, né? Você estimar em excesso justamente para contemplar essa incerteza. Tá? Então você pode fazer isso, né? Botar um tempo a mais para cada atividade ou dentro do seu cronograma criar pontos específicos, né, de, de flexibilidade, utilizando atividades que na prática não são entregas efetivamente, né? Estão ali só para ocupar espaço, certo? Para que você possa depois consumir aquele tempo ali com uma atividade real. Certo? Então, planejar o gerenciamento do cronograma. Então, aqui a gente vai ter quais são as políticas, né, quais procedimentos, qual a documentação que a gente vai gerar para fazer aquele planejamento, né, como esse cronograma ele vai ser desenvolvido, como vai ocorrer esse desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, vai ser preditivo, eu vou fazer tudo de uma vez, não vou fazer, né, para cada interação, um cronograma diferente, não posso manter um cronograma para algumas interações, certo? Então, isso tudo vai ser definido, né, dentro do planejamento de gerenciamento, incluindo, né, essa questão que o Gabriel também mencionou. Qual vai ser a minha política aí para lidar com a imprevisibilidade? Né? Vou adicionar um percentual para cada atividade, não deixo para adicionar numa fase, não para adicionar dentro de marcos ou no projeto como um todo. Né? Como é que eu vou lidar com essa questão da incerteza? Né? Então, todos esses elementos, né, vão ser estabelecidos dentro desse plano de gerenciamento do cronograma. E aí, lógico, né? Então, dentro desse plano eu vou ter todas as instruções, né, todas as informações necessárias para saber como eu vou criar, né, e gerenciar esse cronograma ao longo de todo o projeto. Então, eu posso fazer esse processo uma vez só, normalmente, né, em ciclos de vida preditivos ser feito logo no início, né, do projeto, tá? Ou posso fazer isso em prontos pré-definidos, né, ao longo do projeto. Tá? Então, normalmente, quando eu tenho um ciclo de vida aí adaptativo, isso é feito várias vezes ao longo do projeto. Né? Então, aqui nós temos as nossas entradas, ferramentas e técnicas e as nossas saídas. Né? Lógico, né? Nossa saída vai ser o nosso plano de gerenciamento, ou seja, esse conjunto de informações, de instruções, né, sobre como elaborar, né, e como gerenciar e controlar o meu cronograma. Tá? Nas entradas, nós sempre temos aquelas relacionadas a fatores ambientais e ativos de processos organizacionais, certo? Então, são aqueles dois elementos, né, que é um exercício que a equipe de gerenciamento ou o gerente sempre tem que fazer, né, de identificar
elementos da organização, certo? Ambos são da organização, só que os fatores ambientais podem ser internos ou externos e que vão influenciar de alguma forma, né, a condução daquele desse processo, certo? Então, vamos ver alguns exemplos desses, mas é sempre um exercício, né, de identificação, né, dependendo de cada organização e de cada projeto, certo? Temos aqui também o plano de gerenciamento do projeto, que está estabelecido lá, né, que foi estabelecido dentro da nossa área de integração, né, que já traz, de maneira geral, qual vai ser o ciclo de vida, né? Então, se vocês lembrarem, quando a gente falou do plano de gerenciamento da integração, tem lá o plano de gerenciamento do projeto, que traz, por exemplo, qual o ciclo de vida, tanto de projeto quanto de produto, certo? Então, isso vai influenciar diretamente, né, a condução das atividades. E, lógico, né, o nosso termo de abertura. Então, o termo de abertura ele é praticamente, né, onipresente aí quando a gente está falando de entrada para esses processos de planejamento, para qualquer área, né? Porque dentro do termo de abertura nós temos os nossos parâmetros gerais, né, que são pertinentes para qualquer área, certo? Então, nesse caso, né, mais especificamente, tempo, certo? Então, o tempo é importante, né, para ser determinado, para determinar, né, a construção aí do nosso cronograma, tá? Então, o termo de abertura do projeto vai ter um resumo, né, lá do nosso cronograma. É comum que a gente tenha lá no termo de abertura um conjunto de marcos, né, que o projeto ele vai possuir ou pode possuir, né, uma sugestão desse conjunto de marcos, mas em última análise você vai ter dentro desse termo de abertura, se for algo, né, um projeto, né, cujo o desenvolvimento, né, vai requerer uma passagem, né, de subprodutos para a organização para que ela possa se beneficiar antes da sua conclusão, você vai ter, né, esse planejamento aí que a gente até falou um pouco mais superficialmente lá no início, em termos de um plano de benefícios, né? Então, lógico, né, se eu tenho esse conjunto de marcos, né, esse conjunto de elementos que precisam ser construídos aí ao longo do tempo e que a organização vai usufruir, isso vai refletir no meu cronograma, certo? Mas, em última análise, nós temos dentro do nosso termo de abertura, né, aquilo que, né, que precisa ser feito em termos de escopo e o tempo que nós temos aí para construir, tá? Então, é possível também que tenhamos aí algumas entregas estabelecidas, né, como a gente está falando aqui. No plano de gerenciamento, né, do projeto. Então, nós temos dentro desse plano de gerenciamento, principalmente o plano de gerenciamento de escopo, certo? Então, no gerenciamento do escopo, a gente já falou, né, de nível de detalhamento, certo? De tipo de elaboração de escopo, se vai ser em ondas sucessivas, né, se esse detalhamento vai ocorrer, né, de forma preditiva no início do projeto, ou se ele vai ocorrer em ondas sucessivas ou em pontos específicos do projeto. Então, a construção do cronograma de um projeto ela é altamente dependente, né, da forma como o escopo vai ser definido, né? Então, eu não consigo elaborar um cronograma se eu não tiver um escopo definido, tá? E abordagem de desenvolvimento, né? Então, que tipo de abordagem, que tipo de método a gente vai escolher para a elaboração de cronograma, técnicas para a gente fazer estimativa, né? Então, nós vamos falar lá um pouquinho mais adiante da estimativa de atividades, quais técnicas vão ser utilizadas, né? Quais as ferramentas que a gente vai utilizar para elaborar, né? E qual técnica a gente vai escolher aí para controlar o nosso cronograma. Então, todos esses elementos vão estar presentes aí no nosso plano de gerenciamento. E fatores ambientais, né, e os ativos. Então, no nosso caso aqui de fatores ambientais, se vocês lembrarem, né, mencionei para vocês que um dos fatores aí que mais impactam a elaboração de um cronograma é a disponibilidade de recursos, né? Não só em função de quantos recursos vão atuar no projeto,
mas também qual é a dedicação desses recursos, né, a disponibilidade desses recursos para atuar no nosso projeto. Tá? Então, isso vai ser extremamente importante para a elaboração do cronograma, e essa disponibilidade de recursos, né, ela é uma informação da organização, certo? Então, não só essa disponibilidade, né, mas importante também aqui as habilidades desses recursos, né, quando a gente está falando de recurso humano, e também a disponibilidade de recursos físicos, né, se a gente precisa de salas, ou enfim, de equipamento, isso é importante também. Né? Então, é comum dentro de um projeto que você precise alterar o seu cronograma em função da indisponibilidade de um tipo de recurso, né, que vai atuar naquele cronograma. Outro fator que é muito importante, né, em relação a recursos humanos, né, que a gente está falando de disponibilidade, é, por exemplo, né, férias. Então, dentro de projetos que são curtos, né, a indisponibilidade desses recursos em função, né, da saída para as férias é uma informação extremamente importante. Né? Imagina que você tem um mês de projeto e o recurso que vai atuar lá na sua equipe, ou enfim, alguns recursos que vão atuar na sua equipe, tem, né, férias marcadas aí justamente para aquele mês que vai ser a duração do seu projeto. Então, lógico que isso precisa ser considerado. Né? O software também, para elaborar o cronograma, então, o software tem as suas limitações, certo? Então, Project Libre, já mencionei para vocês, tem uma série de limitações. Então, lógico que nós precisamos lidar com essas limitações. Então, uma vez escolhido aí o software, normalmente isso é institucional dentro da organização, ou seja, a organização já tem um software definido para fazer esse controle, até porque isso também está relacionado às informações, aos relatórios que precisam ser emitidos. Então, também é um elemento importante. E a questão da cultura e a estrutura organizacional. Né? Então, a estrutura hierárquica, né, a forma como a organização ela se organiza, né, para a execução de projetos, se ela se ela é uma organização funcional, né, com departamentos definidos, ou se ela é uma organização que se estrutura de forma projetizada para a execução efetivamente de projetos. Né? Então, tudo isso impacta diretamente, né, a disponibilidade de recursos. Certo? Não sei se vocês lembram, acho que está até disponível, né, no CIGA uma tabela, né, que lista, né, os tipos de estruturas organizacionais mais comuns, né, e o impacto que essas estruturas têm na condução, né, dos projetos. Certo? Então, vai desde, né, da disponibilidade de recursos, que é o que a gente está mencionando aqui, mas também a autoridade do gerente de projeto, né, e outros elementos. Tá? Com fatores ambientais, tanto internos quanto externos à organização, que impactem, né, aí a elaboração desse cronograma. Tá? E temos os ativos. Né? Então, os ativos são os artefatos, né, que a organização possui e que a gente pode usufruir, né, para construir para executar o nosso processo, ou seja, nesse caso, construir o nosso cronograma. Certo? Então, qual o nosso repositório, né, que tipo de disponibilidade de outros cronogramas, por exemplo, né, informações, cronogramas anteriores, informações sobre a confecção de cronogramas em outros projetos, lições que foram aprendidas. Né? É comum também que você tenha, né, dados relacionados a desempenho, né, de recursos humanos, certo? Então, isso é importante. Comentamos que uma das tarefas mais importantes aí em relação ao cronograma, que é a estimativa de duração, está associada a esse desempenho, a essa produtividade. Né? Quais são as políticas, né, existentes, se há, né, uma parte relacionada a uma formalização de cronograma e algo mais informal. Normalmente é comum que você tenha uma informalidade maior, né, quando você está tratando aí de controle mais preciso, né, do cronograma. Por exemplo, aquelas reuniões diárias, né, que a gente fala lá nos métodos ágeis, de certa forma é um controle informal, você não tem ali, né, uma precisão tão grande assim, uma demonstração efetivamente daquilo que foi feito ou que vai ser feito, né? É mais um compromisso. Quais modelos, quais formulários, né,
existem aí que vão precisar ser preenchidos eventualmente, né? E ferramentas também, né, de monitoramento e de emissão, principalmente relacionados a relatório. Tá? Então, são aqueles elementos que impactam, né, a realização aí do nosso processo. Em termos de ferramentas e técnicas, temos uma opinião especializada. Já falamos bastante, né, dessa opinião especializada. Basicamente, né, pessoas que têm experiência, que conhecem, né, sobre o assunto, nesse caso, elaboração de cronograma, ou conhecem, né, o software, as ferramentas que são utilizadas, né, têm um conhecimento sobre o setor específico, sobre aquela área, né, para ajudar na estimativa aí de duração, por exemplo. Então, opinião especializada está sempre relacionada a esse conhecimento, né, sobre elementos que são importantes dentro daquele processo. Análise de dados, certo? Então, basicamente, quando a gente fala de análise de dados, né, é uma escolha que a gente tem que fazer com base em uma série de alternativas. Né? Então, se for possível escolher qual metodologia de cronograma, como que eu vou combinar vários métodos, né? Qual vai ser o nível de detalhamento necessário para o cronograma, né? Nível de detalhamento necessário para as atividades, né? Certo? Então, isso é importante. Qual vai ser a duração, né, dessas ondas que a gente vai realizar? Certo? Então, também é um elemento importante. E reuniões. Né? As reuniões são muito utilizadas dentro da construção do cronograma, principalmente para fazer a estimativa da duração das atividades. Né? Então, é uma boa prática envolver as pessoas que efetivamente vão executar as atividades, né, para definir para fazer a estimativa da sua duração. E como saída, nós temos aí efetivamente o plano de gerenciamento do cronograma. Né? Então, componente do gerenciamento de projeto, né, vai estar presente lá no nosso plano de gerenciamento de projeto. Pode ser mais formal ou mais informal, né? O nível de detalhe vai variar bastante com base nas necessidades, né, do projeto. Então, quanto mais controle eu quiser ter, né, sobre a execução do projeto, maior nível de detalhamento eu vou ter que ter, né, do meu cronograma. Certo? Então, o cronograma está diretamente relacionado a esse nível de controle e também, muitas vezes, né, a experiência, né, das pessoas. E dentro desse planejamento do cronograma, nós vamos ter aí também a definição de uma série de informações, né, como eu mencionei para vocês, sobre elementos ou parâmetros que nós vamos ter que ter no nosso cronograma, né, como as unidades de medida, qual é o nível de exatidão que a gente vai lidar, né, em termos de estimativa, tá? As durações que a gente vai ter de cada interação, né, de cada onda, certo? Qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar, né, para análise desse cronograma, método de caminho crítico, a gente vai ver alguns exemplos. Né? Quais limites, né, de controle, vai ter variação estatística, análise de dados, enfim. Nós vamos ver algumas possibilidades também para realizar predições aí relacionadas à execução das atividades. Então, tem vários elementos aí que precisam ser, que podem, né, estar presentes aí no nosso plano de gerenciamento do cronograma. Certo? Bom, é isso, pessoal. Acho que a gente pode parar por aqui. Vocês têm alguma pergunta aí relacionada a essa primeira parte sobre gerenciamento do cronograma? Acredito que, né, tenha sido útil aí, porque a gente acabou revendo alguns conceitos, né? E já havíamos visto no ano passado, né? Mas depois aí do nosso recesso pode ter ficado um pouco nebuloso para vocês. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente fala sobre a definição, sequenciamento de atividade. Acho que já está mais... Também já é uma parte um pouco mais prática, né? Eu acho que vai ser mais interessante aí vocês visualizarem, né, toda essa parte teórica, toda essa teoria que a gente está comentando na prática. Tá? Então fiquem à vontade aí se tiverem alguma dúvida.